Pode sentar. Com essa mesma energia, com essa mesma disposição. Ainda não acabou, Deus tem mais para nós, amém? Eu vou falar de novo então, vamos ver se vocês estão com energia. Deus tem mais para nós, amém? Amém. Gente, tem uma galera, essa hora, se arrumando para passar a madrugada toda nas baladas, para passar a noite toda na rua, fazendo festa, se enchendo daquilo que na manhã seguinte eles vão perceber que não serviu para nada. E nós estamos aqui em família, juntos para adorar ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo. Amém, é isso aí. Não tenha pressa de sair daqui, não. Eu sei que você deve estar com fome, mas o lanche está sendo preparado. E o meu tempo está passando já, meu Jesus. Galera, louvado seja o Senhor pela palavra que o Raul compartilhou com a gente agora aqui. Eu queria pedir para que vocês ficassem sentadinhos, por gentileza. Mais 20 minutos. Que você aguentasse mais 20 minutos. Quando o Raul falou sobre queimar as carroças aqui, eu não tive como não pensar no texto de Mateus 16, 24, quando Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas Deus não nos chama apenas para segui-lo passivamente, mas Ele nos chama para que a gente seja uma voz. Eu me chamo André, sou casado com a Michele, pai da Alice. Glória a Deus pela família abençoada que Ele tem me dado. Quando eu tinha 10 anos, eu ia e voltava da escola sozinho. Eu tinha cerca de 9 a 10 anos. Certo dia, eu estava voltando da escola, e eu sempre voltava da escola com uma amiga. O nome dela era Gisele. Era uma colega. E certo dia a gente estava voltando da escola, e a gente tinha uma avenida muito movimentada que nós tínhamos que atravessar. Então o grande risco da ida e da volta era aquela avenida. E até então estava dando tudo certo. Mas chegou um dia que nós estávamos voltando para casa, meio-dia, terminou a aula, e eu morava bem pertinho mesmo, dava 300 metros da escola. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e avancei. Quando eu avancei, eu ouço um grito bem alto: André, não! Eu fui atropelado naquele momento. Quando eu ouvi a voz da Gisele, da minha colega, já era tarde demais. Na verdade, eu parei, olhei e continuei. Eu fui atropelado. Por pouco, os médicos disseram que eu não morri. E hoje eu sei que eu não morri porque Deus tinha e tem um propósito para a minha vida. Mas olhando para trás, para essa história, e olhando para tantas outras histórias que talvez Deus vá te lembrar durante esse tempo aqui. Durante toda a minha jornada, Deus colocou pessoas ao meu lado para ser um alerta na minha vida. Pessoas que Deus colocou para me proteger, para me guardar. Pessoas para levantar a mão e dizer: ei, para aqui. Pessoas que Deus usou para que eu não me machucasse. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui já foi salvo por um amigo? Não do atropelamento, salvo de qualquer decisão que você estava prestes a tomar e um amigo foi uma voz de Deus. Levanta a mão bem alto.
Quantos aqui já foram essa voz na vida de alguém? Levanta a mão. Tem mais gente que acha que foi a voz do que ouviu a voz, mas está tudo bem. O fato é que hoje Deus quer colocar diante de nós uma oportunidade. Deus já disse para cada um de nós aqui: queime as suas carroças. A hora é agora. A hora é agora para quê? A hora é agora para quê? O que eu vou fazer agora? Tudo bem, queimei minhas carroças, decidi obedecer a Deus, para quê? Deus deseja que você e eu sejamos uma voz, a voz dele, na vida de outras pessoas. Deus quer dizer hoje para você, Levi amontoado, filho do homem, levante a sua voz. Levante a sua voz. Na semana passada nós falamos sobre Ezequiel 2, quando Deus diz para Ezequiel: filho do homem, fique de pé. E Ezequiel se coloca de pé, e o Espírito do Senhor entra e enche Ezequiel e coloca ele de pé. O capítulo 1, 2 e 3 de Ezequiel é o chamado desse profeta, desse homem de Deus. E na semana passada Deus nos chamou para ficarmos de pé. Nós estamos chegando no final do ano e alguns aqui estão cansados. Tem gente cansada aqui? Tem gente que está muito cansada? E ainda tem uma outra classe que são os que estão se arrastando. Tem aqueles que estão cansados, muito cansados, e tem aqueles que estão se arrastando. Mas deixa eu dizer, Deus trouxe você e eu aqui hoje porque Ele quer dizer para nós: ei, filho do homem, fique de pé, permaneça. Semana passada nós tínhamos 39 dias para terminar o ano. Hoje o Raul disse 30 mais 1. Não, o mês mais 1. O ano não acabou. Deus tem grandes coisas para fazer em nós, por nós e através de nós ainda, amém? Mas nós precisamos permanecermos de pé. Ezequiel capítulo 3, se você quiser abrir na sua Bíblia, senão você pode acompanhar pelo telão. Ezequiel 3, versos 16 e 17. Diz assim: depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, veio a Ezequiel: filho do homem, eu o coloquei como atalaia ou sentinela sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Nessa noite Deus nos convida, Levi amontoado, galera, Deus nos convida a nos levantarmos como igreja de Jesus nessa cidade, como profetas dessa geração. Posso ouvir amém? Amém. Deus quer nos levantar como profetas dessa geração. Só que o primeiro ponto é que antes de sermos atalaias, sermos um sentinela, um vigia, alguém que fala quando o perigo está se aproximando, antes de sermos um atalaia, nós precisamos lembrar que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Ezequiel 2:1 diz: filho do homem, fique de pé. Antes de Deus nos dar uma missão, antes de Deus dar uma missão a Ezequiel, Deus diz para Ezequiel quem ele é. E ele usa a expressão ali, filho do homem. Ele não diz filho de Deus. Quando Deus usa essa expressão filho do homem para Jesus, é com H maiúsculo. Aqui para Ezequiel, essa expressão filho do homem aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos. Mas o homem aqui que aparece é um homem com H minúsculo. O que Deus está dizendo para Ezequiel, no hebraico, é Ben Adão, que é igual a homem humano frágil, feito do pó. Você e eu fomos feitos do pó, e para o pó nós retornaremos. Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você é limitado. Você é um homem frágil, eu vou te usar, eu tenho te dado uma palavra. Eu vou colocar nos teus lábios as palavras para essa geração, para esse povo. Mas não é sobre você, Ezequiel, porque você é filho do homem. Você é pó. E um dia você vai voltar ao pó, Ezequiel.
O que temos de valor em nós, o que Deus estava dizendo para Ezequiel, o que ele tem de valor é a presença de Deus. A única coisa que você tem de bom e eu tenho de bom é a presença de Deus em nós. Sem Deus nós temos o potencial de destruição absurdo. Mas Deus está dizendo para Ezequiel também: ei, Ezequiel, eu não escolhi gente perfeita, eu não escolho os perfeitos. Ezequiel, também não escolho supercrentes. Eu também não escolho gente que sabe tudo, Ezequiel. Eu escolho homens e mulheres, como o próprio Raul trouxe aqui, normais, comuns. Homens e mulheres que reconhecem a sua limitação e a sua total dependência de Deus. Deus diz: filho do homem, ouve o que te digo. No capítulo 2, Deus usa a expressão filho do homem e diz para Ezequiel: coma a minha palavra. Antes de usar a voz de Ezequiel, naquela geração, Deus precisava transformar o coração de Ezequiel, o caráter de Ezequiel. E a primeira verdade que Deus nos traz aqui é que antes de ser uma voz para os outros, ouça você a voz de Deus sobre a sua própria vida. Talvez a gente queira ser a voz de Deus, nós desejamos ser a voz de Deus na vida de um amigo, mas não queremos ouvir o que Deus está falando conosco. Deus já falou com a gente aqui, Deus falou com cada um de nós, há 10 minutos atrás. Mas nós queremos ser voz, mas não queremos dar ouvidos e obedecer à voz de Deus. Antes de Ezequiel sair profetizando para Israel, Deus estava transformando e trabalhando o caráter dele. Nós usamos aqui uma expressão que na verdade é um princípio que nós cremos: o ser vem antes. Eu vi que tem gente nova aqui, muita gente nova. O ser vem antes. Deus está preparando Ezequiel de dentro para fora. Faz assim: de dentro, bota a mão no peito, para fora. De dentro, mais uma vez. De dentro para fora. A última. De dentro para fora. Nós não precisamos ser perfeitos. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Quem aqui pecou essa semana? Tem alguém que não pecou aqui? Nós queremos dar um abraço no anjo pela primeira vez. Nós pecamos no pensamento, as nossas emoções. Nós estamos vivendo um processo de santificação até que Jesus venha, até que Ele volte. Nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos agir como os fariseus, querendo ser a voz dessa geração, querendo ser profeta dessa geração, mas o nosso coração está longe de Deus. Deus tem nos pedido para obedecer em muitas áreas e a gente não consegue confiar e entregar. Nós vivemos uma vida de pecado em pecado, ao invés de viver uma vida de glória em glória. Deus nos convida a sermos transformados de dentro. O segundo ponto é que Deus chama Ezequiel para ser uma voz. No verso 17 que nós lemos, ele diz: eu te coloquei, Ezequiel, eu te coloquei como atalaia sobre o povo de Israel. E atalaia aqui significa vigia, sentinela, observador atento, alguém que vê antes, alguém que não se cala quando vê o perigo. Naquela época era muito comum as cidades se cercarem com muros ou colocar uma torre, e naquele lugar mais alto ficava um soldado, ficava um sentinela, ficava um vigia naquele lugar. E aquele homem, ele era responsável de ver o perigo e anunciar que o perigo estava chegando. Se esse sentinela dormisse no ponto, o que acontecia? O que acontece no quartel? Tem soldado aqui, alguém da área militar aqui? O que acontece, meus amigos que levantaram a mão, se um soldado é pego dormindo no horário de trabalho? Fala alto. Hã? Nada? Cara, eu não entendi nada que você falou. Até onde eu sei pegava cadeia, mas tudo bem.
No meu tempo era cadeia. Agora é barro. Eu não entendi pegar barro. Cadeia de barro, é isso? Casinha de barro, de João de Barro, sei eu. Mas o fato é que o sentinela, ele tinha uma função muito importante. O texto de Ezequiel ali, depois a gente vai poder ver em casa, ele segue dizendo que o sentinela, Ezequiel, tinha a responsabilidade de denunciar e falar se ele visse alguma coisa errada. E Deus fala que a responsabilidade daquele povo, a responsabilidade do sentinela, é que se aquele povo fizesse algo sem ser avisado, a responsabilidade era de quem não avisou. Nós temos uma responsabilidade. Deus está dizendo, eu te dei uma voz. Deus está dizendo, eu te dei sensibilidade espiritual, discernimento espiritual. Eu te levantei para alertar, proteger e falar do meu amor para essa cidade, para esse estado. Deus nos colocou na torre de vigia. Não é para falar por emoção, mas é para falar aquilo que Deus manda nos dizer. Deus tem dado uma voz para cada um de nós. Deus tem dado uma voz para vocês, Amontoado. Deus tem dado uma voz para vocês, Levi. Para que vocês usem essa voz, para que o nome de Jesus se torne conhecido nessa cidade. Nós temos uma responsabilidade com os de fora, de dizer para eles que eles estão indo para o inferno. Você não precisa dizer desse jeito, tá? Mas eles estão indo para a morte eterna sem Jesus. E a minha responsabilidade, a sua, é dizer para eles: ei, meu amigo, Jesus morreu por você e Ele tem uma vida eterna para te dar. Agora, nós temos uma responsabilidade com os de dentro. Se nós estamos vendo os nossos irmãos perto do abismo, você não pode ficar ali torcendo para que ele caia. Eu recebi um vídeo umas semanas atrás do Mauro Gamboa, um vídeo muito interessante, talvez a gente use ele em algum momento, aonde tem uma geração de gente, Estevão, conectado o tempo todo no celular, e parece um bando de zumbi, e as pessoas andam para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, com o celular na mão, e de repente alguém fica em cima de um prédio para se suicidar. Imagina o que eles fazem? Todo mundo apontando o celular. Uma senhora cai na rua, uma velhinha tropeça na rua, todo mundo que faz? Tira foto. Será que nós estamos vendo as pessoas caindo, talvez não literalmente na rua, ou não, talvez numa situação como tirar a própria vida, mas talvez são pequenas coisas que nós estamos vendo que está sendo destrutivo para a vida dessa pessoa. E nós estamos deixando passar em branco. Talvez a gente está vendo e pense: isso não é um problema meu. Afinal de contas, cada um vai prestar conta de si. Se você está vendo o irmão perto de cair, chama ele com muito amor, com muita graça e diga: meu mano, deixa eu te falar um negócio. Eu estou vendo um risco aqui. Pode ser só um risco, mas eu não posso deixar de te falar. Fica atento. Tu está faltando muita aula. Tu vai reprovar. É simples, tem coisa simples, mas você precisa ajudar ele. No capítulo 2, Deus está tratando ali da identidade de Ezequiel. Deus está enchendo Ezequiel da sua palavra. No final do capítulo 2, Deus diz para Ezequiel: ei, você agora vai abrir a boca e vai comer um rolo. E esse rolo é a minha palavra. Deus estava dizendo para Ezequiel que Ele queria que Ezequiel fosse enraizado na palavra, que guardasse a palavra no coração, para que ele pudesse declarar. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a nossa identidade é transformada, amém? Nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos quem Deus é, e nós passamos a viver uma vida com propósito, porque agora eu entendi quem eu sou.
No capítulo 3, verso 10, diz: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Deus está dizendo para Ezequiel: ei, guarda no teu coração a minha palavra. Primeiro você guarda a palavra, depois você vá e anuncie ela. Verso 11: vá agora então aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Ezequiel também estava no exílio aqui da Babilônia. Fale com eles, diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, assim diz o Senhor, o soberano Senhor. Primeiro Deus estava tratando o coração de Ezequiel. No capítulo 1, ele tem uma visão gloriosa de quem Deus é. No capítulo 2, Deus coloca ele de pé com o seu espírito, pede para que ele abra a boca, coma da sua palavra. E no capítulo 3, então, ele diz: você agora vai ser um atalaia. Primeiro Deus diz quem você é. Depois ele mostra o que você vai fazer. Qual é a sua missão. O que Deus está querendo dizer aqui é que você pertence a Ele. Você e eu fomos escolhidos por Ele. Você é visto por Deus. Você é amado por Deus. Você é filho de Deus. E Ele reconhece, Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe exatamente aonde você tropeça. Ele sabe o que tenta você. E mesmo assim, Ele te escolheu. Deus nos escolheu. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele ama essa cidade. Porque apesar de quem nós somos, Deus tem um propósito de salvar os jovens e os adolescentes dessa cidade. Quando você sabe quem você é, quando nós sabemos quem nós somos, nós não nos confundimos com as outras vozes. Você tem ouvido muitas vozes. Nesse exato momento tem gente falando na sua orelha, sentado aqui nesse auditório. Nesse exato momento você está ouvindo várias vozes. E se não tem ninguém falando, na sua cabeça podem ter várias vozes falando. Mas quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós conseguimos discernir as outras vozes e dizer que não é de Deus, e ouvir a voz de Deus e dizer: eu sei que essa voz é do meu Pai. O povo de Israel estava perdido, obstinado. O texto diz que era um povo de coração duro. E era o povo de Deus. Um povo de coração duro, o texto do capítulo 2 diz, rebelde e obstinado. Quando nós sabemos quem nós somos, Deus então nos envia para cumprir a nossa missão. E é a combinação da dependência de Deus com a missão que faz um atalaia, um profeta de Deus, ter autoridade espiritual. Quando eu sei quem eu sou e eu sei para que eu estou nessa terra, eu recebo autoridade espiritual. A missão do atalaia é advertir o povo. O ponto 4 aqui, Ezequiel 33, 7, diz: atalaia, tu os advertirás da minha parte. Deus tinha uma palavra para o povo de Israel. Até o capítulo 33, o povo estava sendo exortado por Deus. Dali em diante, Deus começa a dar esperança para o povo de Israel. Atalaia não é só quem observa. Atalaia precisa falar. Você e eu temos responsabilidade de sermos boca e voz do Senhor. Começando na nossa casa, na nossa escola. Os atalaias falam quando os outros se calam. Os atalaias proclamam Jesus nas redes sociais. Os atalaias defendem um amigo que está sofrendo bullying na escola, na faculdade.
na própria igreja. Os atalaias convidam um colega, um amigo, para ir na célula. Quantas pessoas você convidou em 2025 para ir na sua célula? Quantas pessoas conheceram Jesus e entregaram sua vida a Jesus através da minha e da sua vida? Quantas pessoas? O atalaia, ele ora pelos outros. Um atalaia diz a verdade com amor. Nós vivemos um tempo onde é muito difícil falar a verdade. Porque a verdade agora virou relativa. Tu tem a tua, eu tenho a minha, mas isso é mentira. Só existe uma verdade e ela é absoluta, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta. Mas ela pode ser dita com amor e graça. Mas tem sido um tempo muito difícil de falar a verdade sem as pessoas não se doerem. Sabe por que as pessoas às vezes se doem, mesmo você falando com amor, muito cuidado e graça? Porque fere o ego. Ego ferido. Orgulho. Ego ferido. Para ser um atalaia, para ser uma voz profética, você precisa escolher queimar as carroças. Você precisa escolher morrer para si mesmo. Ferir o seu ego e se esvaziar. Eu não sei se você já leu todo o livro de Ezequiel, mas eu queria que você pudesse ler o livro de Ezequiel, pelo menos os 10 primeiros capítulos. E se você não sentir dó desse homem, me preocupa. Me preocupa. Pensa num profeta chamado por Deus que penou. O que Deus manda Ezequiel fazer é comer o rolo, é tijolo, é cabelo, é deitar 360 dias, 390 dias do lado direito, representando o povo do norte. Gente do céu, o que Deus pede para Ezequiel? Para ser profeta nessa geração, você tem que estar disposto a se esvaziar, a morrer para si mesmo. Para ser um atalaia, para ser voz de Deus, você precisa renunciar. Para falar, primeiro é preciso aprender a ouvir. Nas crianças nós usamos uma fala, não sei se falam ainda lá no Novas Gerações, que falar é prata, ouvir é ouro. Deus tem colocado atalaias na tua volta, pessoas que têm alertado você, chamado você para consciência. Ei, não dá mais para você andar desse jeito, mano. Não anda sozinho, você continua andando sozinho. Cara, tu tá sem célula, vem para a nossa célula. Não, mas eu não gosto de célula. Deus tem levantado pessoas, homens e mulheres na tua volta. E nós estamos hoje aqui em família, jovens e adolescentes. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é para trazer a responsabilidade para cada um de nós, de sermos voz de Deus na vida uns dos outros. Nós temos uma responsabilidade com a igreja de Jesus. Você tem responsabilidade, jovem, com cada adolescente que está aqui. Você tem responsabilidade de ajudar eles e dizer: ei, para cá não, eu já passei por aí. Vamos orar junto, deixa eu orar com você. Adolescente, Deus tem colocado jovens ao teu lado, pessoas que já estão na tua frente. Olha para eles, se inspira e diz: eu quero que você me ajude. Peça ajuda. Ouça a voz das pessoas que estão ao seu lado. Os teus pais são as primeiras vozes, são os primeiros atalaias que Deus colocou na sua vida. Se teu pai está dizendo não atravessa a rua, e agora é uma metáfora isso, não atravesse. Eu não estou com paz de você ir para essa festinha
não vá. A gente gosta de usar uma frase lá em casa com a Alice: Alice, a obediência é o lugar mais seguro. A obediência é o lugar mais seguro. Tu quer andar em segurança, jovem? Quer andar em segurança, adolescente? Obedeçam. Obedeçam a voz dos pais de vocês. Ah, mas eu não moro com meus pais, eu já sou adulto. Eu já sou jovem, sou independente. Então deixa eu te falar, Deus está colocando pessoas ao teu lado. Irmãos, líderes de célula, amigos. Peça ajuda. Diga para eles, pergunte para eles. Tem alguns jovens aqui que fazem isso com muita frequência. Chamam a gente, ou vão lá em casa e perguntam: André, tu está vendo alguma coisa que eu não estou vendo na minha vida? Por favor, André, pode falar. A gente gosta de perguntar isso para quem já está na frente da jornada. Mano, tem alguma coisa que tu está vendo em mim que eu não estou vendo? Me ajuda. Deus tem colocado homens e mulheres, amigos, colegas de ministério, colegas de escola que também são discípulos de Jesus, talvez não da Monte Serra, mas de outra igreja da cidade. E Deus tem usado cada um deles diariamente para falar para você, soprar uma corneta, tocar um alarme e dizer: ei, para com isso. Para com isso. Fica atento, mano. Fica atento. Esse tipo de brincadeira não combina mais com você. Deus tocou uma trombeta aqui, através da vida do Raul, dizendo que se você e eu não sabemos, ou não estamos obedecendo ao propósito que Deus nos deu para vivermos, nós estamos escolhendo viver por conta própria, nós estamos em pecado, nós estamos pecando contra Deus. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você saber o que é certo, saber o que é de Deus, saber o que é da palavra, estar na palavra e escolher deliberadamente não obedecer. Deus tem colocado homens e mulheres. Um verdadeiro amigo é um atalaia na vida do outro. Quem tem amigo aqui? Quem tem amigo aqui que é daqui, da Monte Serra? Levanta bem alto sua mão. Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão. Tem alguém que está aqui que não tem nenhum amigo aqui da Monte Serra? Levanta a mão. Tem alguém aqui que está aqui hoje que não tem nenhum amigo da Monte Serra? Eu quero ser teu amigo. Eu quero ser o primeiro a dizer: conta comigo. Todos nós aqui temos um amigo. Olha que privilégio. Um verdadeiro amigo é um atalaia na vida do outro. Diz para quem está do seu lado: eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com você. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Confesse os seus pecados, se arrependa, peça oração. Meu irmão, ora por mim, por favor. Eu não estou bem, eu estou tendo pensamentos que não vêm de Deus. Quando você ora por um colega, você é atalaia. Quando você diz: vamos para a célula hoje, você está sendo um atalaia. Quando você anuncia Jesus na rua, para quem não conhece a Cristo, você está sendo um atalaia. Quando você defende alguém do bullying, da humilhação, você está sendo um atalaia. Quando você diz a verdade a alguém com amor e graça, você está sendo um atalaia. Sua voz é uma arma no mundo espiritual. Ei, a sua voz é uma arma no mundo espiritual. Cuide com as palavras que saem da sua boca. Cuide com as palavras que saem da sua boca. Nós precisamos estar atentos. Você é, a sua voz vai trazer luz em meio às trevas daquela faculdade. Deus quer te usar para ser uma voz profética na tua escola. Deus quer te usar
Na tua família, onde há escuridão, Ele quer que você seja luz, um farol naquele lugar. Deus quer que você seja proteção. Proteção para aqueles que estão caídos ou estão caindo. Estenda a mão. Seja misericordioso. Olhe para quem está ferido perto de você. Abrace ele e diga: conta comigo, eu vou te ajudar a sair desse buraco. Você pode ficar de pé? Queria pedir para que você não conversasse nesse momento agora. Feche os teus olhos, por favor, para que você se concentre. Feche os teus olhos, por favor. Deus te coloca hoje numa torre de vigia. Deus já disse para você: ei, queime as suas carroças. A hora é agora. A hora é agora. Queime as suas carroças e avance para dentro da cidade. Abra a sua boca e seja uma voz nessa geração. Seja a minha voz, seja a voz de Deus nessa geração. Ei, Deus quer colocar nos meus lábios, nos teus lábios, palavras dos céus, palavras doces como mel, para aquele que está perdido. Você e eu não fomos chamados para queimar as carroças e ficarmos sentados. Você e eu fomos chamados para queimar as carroças, seguir a Cristo e anunciar o Evangelho de Jesus nessa cidade, nesse estado. Deus tem nos chamado para sermos uma voz, uma geração de profetas, uma geração que fala e expressa aquilo que está no coração do Pai. Foi para isso que nós fomos chamados. Deus tem nos chamado, Levi amontoado. Ele diz hoje para você: filho do homem, se levante. Filho do homem, ouça a minha voz. Filho do homem, abra sua boca. Filho do homem, seja um atalaia. Eu te coloquei como sentinela. Toca a trombeta em Porto Alegre. Toque a trombeta no Vale dos Sinos. Toque a trombeta em Gravataí. Toque a trombeta na Zona Sul. Toque a trombeta no Rio Grande do Sul. Vão e anuncie o meu Evangelho em nome de Jesus. Ele tem nos chamado. E eu quero que você, se você deseja ser uma voz nessa geração, uma voz profética, você já veio até a frente. Você já escolheu queimar suas carroças. Você já disse: Deus, eu não quero mais nada. Eu quero somente o Senhor, nada mais me interessa. Mas Deus, eu não quero só queimar as carroças, eu quero ser uma voz do Senhor nessa geração. Se você deseja ser a voz do Senhor nessa geração, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Saia do seu lugar. Se mova do seu lugar. Diz: Deus, eu quero ser a voz do Senhor naquela faculdade. Eu não aguento mais ficar calado. Não espere você ficar mais velho. Ezequiel foi chamado ainda jovem, ainda moço. Deus não espera você ficar perfeito para te usar. Ele quer te usar do jeito que você é. Deus usa não os perfeitos, mas quem está disponível, aquele que diz: eis-me aqui. Se você quer fazer a oração de Isaías ao Senhor, venha bem para frente aqui. Saia do seu lugar e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu quero ser uma voz, a voz do Senhor nessa geração. Levi amontoado, vocês foram escolhidos pelo Senhor para salvar essa geração. Chegou o tempo de vocês, é o tempo de vocês. A hora é agora. A hora é agora, não espere envelhecer. Não espere entender mais de teologia. Você já conhece o Senhor. Enquanto nós cantamos, faça a sua oração.
Deus quer te colocar como um atalaia na tua escola, na tua família, no meio dos teus amigos, na tua casa. Não importam as circunstâncias, adora o nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero adorar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu quero ser a voz do Senhor. Eu quero dizer pro meu amigo: conta comigo, conta comigo. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Pai, nós queremos agora, Jesus, nos rendermos aos Teus pés, Senhor. Nós queremos dizer ao Senhor: conta conosco, Pai. Nós queremos ser a voz do Senhor, Pai, nesse tempo, nessa cidade, nessa estação. O Senhor está multiplicando, Pai. O Senhor está multiplicando, expandindo o Teu reino, Pai, a partir da nossa comunidade de fé, Jesus. Mas nós queremos, Pai, alcançar mais e mais e mais jovens e adolescentes, Pai. Nós queremos ser uma voz nessa cidade, uma voz que não se intimida com as mentiras de Satanás, uma voz que não recua, mas uma voz que avança. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Pai, levanta um exército nessa noite, um exército de homens e mulheres cheios do Teu Espírito, um exército de adolescentes que vão anunciar o Teu reino nas escolas, um exército de adolescentes e jovens que vão encher os parques da cidade e declarar que existe somente um Senhor em Porto Alegre, um só Deus. Levanta um exército de jovens adolescentes que vão trazer cura e restauração para suas famílias, Pai. Usa a voz dessa geração, usa a voz da autoridade do Teu Espírito para eles, Pai. Que eles lembrem quem eles são no Senhor, que eles não se esqueçam que são filhos amados do Deus vivo, do Deus poderoso. Filho do homem, fique de pé. Filho do homem, fique de pé. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Levante-se, levante-se. Erga suas mãos e diga: conta comigo, Senhor. Conta comigo. Se você está no seu lugar, levante a sua mão. Se Deus pode contar com você, levante a sua mão e diz: conta comigo, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Dá um abraço em quem está do lado e diz: eu sou um atalaia na sua vida, e você é um atalaia na minha